18 horas e 54 minutos desta quarta-feira, estamos de volta. Uma noite especial aqui conversando sobre genealogia, com muitas novidades bacanas desse grupo Genealogia RS. Hélio, o que está vindo por aqui? O que nós temos no próximo fim de semana? No próximo, não agora. Não, no outro. No dia 6 de maio. Dia 6 de maio, nós estamos lançando o nosso segundo volume do Famílias de Origem Alemã no Rio Grande do Sul. Esse é em 2015, nós lançamos o primeiro volume, né? E agora então estamos lançando o segundo volume com as mesmas características principais. No entanto, a gente inovou uma série de coisas, né? Ele é um livro concebido dentro do princípio do cooperativismo. Ele tem 100 famílias, com as suas 4 gerações. Cada autor, no caso do volume 1 tem 66 autores, no volume 2 tem 61 autores, cada autor entra com uma cota para custear o livro. E ainda ganha uma caixa com 10 livros. Então, para ter uma ideia, esse livro aqui, em números redondos, custou para cada das famílias, para cada cota, custou R$200. Nem chegou a R$200. Então, nós estamos imprimindo aí na Rotermund, 3.000 exemplares que ficam prontos, segunda não é feriado, mas terça ou quarta-feira, com as caixinhas, e está sendo lançado dia 6 de maio, num momento muito bacana, na Fundação Sheffield, que conseguimos o local lá. Maravilhoso, onde a gente apropriado. vai ter com tudo. Vai ser uma tarde, um sábado todo, né? A partir da 1h30 está aberto para o pessoal visitar o ambiente também com aquelas lindas pinturas, aqueles quadros fora de série, né? E aí, a partir das 14h30, a gente entra na programação do lançamento e depois vai para uma sessão coletiva de autógrafo, né? Dos seus convidados. Por enquanto, estamos aí com umas 330 pessoas. Já confirmado? Já confirmado. Maravilha. Vai ser um grande evento ainda. Está pronto para dar autógrafo a tarde inteira? Vamos gastar umas biques lá, né, Décio? Nesse último fim de semana, eu lancei o livro da família Rauber, em Vera Cruz, e só no encontro de família nós vendemos 250 livros. Quantos livros escritos já? Eu tenho 3 livros escritos e tenho um artigo sobre imigração alemã no Rio Grande do Sul, no volume 1, desse Famílias de Origem Alemã do Rio Grande do Sul. E agora, no volume 2, estou com um artigo Hunsrück Heimat. O Hunsrück é a região de onde vieram aproximadamente 60% dos imigrantes alemães do Rio Grande do Sul. E o dialeto alemão que se fala no interior é que se chama o dialeto do Hunsrück, né? Que faz com que essa senhora lá tenha te reencontrado como um querido amigo da família, nunca tendo morado na Alemanha, né? Exatamente, ela pensava que eu fosse alemão. Mas com este livro, ou com a série toda, nós estamos fazendo um resgate importantíssimo para os descendentes de origem alemã, porque muitos não têm mais a menor ideia de onde que sua família veio da Alemanha. Então, fazendo uma genealogia com um histórico inicial de uma página e mais 4 gerações, quer dizer, a geração que ficou na Alemanha, os pais do imigrante, o imigrante, os filhos e os netos. Com isto, os descendentes de alemães que estão por aí pelo Rio Grande do Sul hoje vão achar o seu avô ou o seu bisavô. E com isto conseguem de novo fazer a ligação com a Alemanha. E tem a possibilidade de viajarem para a Alemanha, achar o lugar de onde saiu o seu imigrante, recuperar a história. E eu vi, por exemplo, no domingo passado com os Rauber, no meu livro dos Rauber está escrito de que casa cada imigrante saiu, porque lá na Alemanha eles tinham o costume de dar
nome às casas, o nome da família que construiu a casa. Então, isso é um resgate importantíssimo da história da imigração alemã. A Diva está acostumada a dar autógrafo já, recentemente lançou um Incidente, né, também um episódio fantástico, né? No meu livro, O Incidente, o prefácio foi O do Décio. meu colega aqui, o Décio, né? Podes ver lá o prefácio. Acho que tu não tens o livro ainda, né? Sim, Tem? sim, senhora. Bom, o que eu gostaria de complementar um pouco a fala do nosso diretor do Grupo Genealogia RS, o Nélio Jair Schmidt, em relação ao livro. Como ele disse, né, nós temos 2 volumes, um foi já lançado em 2015 e agora, então, em 6 de maio será o volume 2. E para complementar a fala dele, ele disse que teve alguns melhoramentos, né? Então, uma coisa que não tinha no volume 1 e agora temos no volume 2 é o índice onomástico e também esse é um livro agora bilíngue, português e alemão. Então é muito interessante. E é um livro que contém a genealogia de 100 famílias, resumidamente. No primeiro volume tinha 100 famílias, agora mais 100 famílias, então nós já temos 200 famílias. Olha só que maravilha essa régua. Posso chamar de régua ou tu vai ficar brava comigo, Diva? É isso aí, a régua marca a página. Conta pra nós o que se marca a página aqui. O Décio mostra aqui no mapa. Então, fecha aqui no Décio, por favor. Este é o mapa da Alemanha da época em que a maioria dos imigrantes veio para o Rio Grande do Sul, quer dizer, é o mapa da Confederação Alemã, porque a Alemanha passou a existir a partir de 1871 com esse nome, Alemanha, o Império Alemão. Então, antes disso, eram 42 países de fala alemã. Então, os nossos imigrantes do Rio Grande do Sul, não é o país que os unia, o que os unia era a fala, era a língua alemã, né? Com esta língua eles se identificavam. Os países eram diferentes, era a Prússia, era a Baviera, era Hamburgo, era o Hesse e assim por diante, né? O que tem lá na última página? Então, É outro mapa. Então, só para rapidamente complementar, então este mapa tem essa régua aqui com a qual os leitores poderão achar o local de origem das famílias, né? Tá muito bem explicado no livro como fazer isso, então vai facilitar a identificação do local. E aqui na contracapa, na parte de dentro, temos um mapa do Rio Grande do Sul com os municípios do ano de 1872, que eram poucos no Rio Grande do Sul ainda, né? Então, as pessoas também podem ter uma ideia da época, como que era o Rio Grande do Sul quando os imigrantes chegaram aqui. Maravilha. Nélio, eu acho que tão interessante quanto a gente falar do que vocês estão conseguindo fazer, também é falar do trabalho que o Genealogia RS ainda tem para fazer. Recentemente, tu estava conversando comigo e eu conheci o Nélio aí, visitando lá os cemitérios da Valahai, e aí vendo que tu já tinha estudado, já tinha feito todo o inventário do cemitério antes de mim, né? E estava pronto, e eu podia olhar esse trabalho tão bem que tu destacou. Como é que funciona quando vocês descobrem um cemitério novo, por exemplo? Porque é incrível que nós temos... Bom, a gente acabou de ver um cemitério aqui em Campo Bom, histórico, destruído, né? Nas últimas... há 15 dias atrás, completamente destruído pela iniciativa privada. Você está me falando que vocês, há pouco tempo atrás, encontraram um novo cemitério. Nós tivemos não chegamos nós a descobrir esse cemitério. Ele já tinha sido descoberto bem antes. Tinha registro. Pelos registros feitos pelo Petri e o Dúlius, falecido Petri e o Dúlius. Inclusive tem um livro a respeito disso. Nós fomos lá em 2013, no dia 15 de novembro, nunca me esqueço, convidado
fizemos um grupo de pesquisa a campo. Vamos lá nesse cemitério novo, porque existia algo nos livros de registros dos óbitos da comunidade evangélica luterana, da ISLB, de Picada Café, sempre tinha um assentamento lá que nos intrigava, enterrado no cemitério dos fundos da igreja. Ora, em Picada Café nunca teve cemitério nos fundos da igreja, né? Então, esse belo dia a gente foi lá e entramos lá, falamos com o dono da área da terra, da região, um potreiro. Então, um colega nosso, falecido já, doutor Pedro Almiro Falti, ele ficou na sombra, abriu o computador e começou a fazer a chamada do cemitério. Porque ele tinha essa ideia de que, por dedução, esse cemitério era o primeiro cemitério da comunidade evangélica de Picada Café. E a própria comunidade não se lembrava mais disso. E de fato foi então no Morro do Pedro, né, que foram enterrados os primeiros congregados de Picada Café, onde inclusive está um irmão do meu trisavô, né? E aí a gente deduziu isso porque, falando lá com o vizinho, né, ele, não, aqui teve um salão de baile antigamente, antes do salão de baile teve uma capelinha de madeira, né? Aí foi lá, a gente olhou lá os resquícios das pedras de alicerce e tudo, né? Então esse foi uma coisa assim muito impactante, porque vários outros pesquisadores passaram antes lá, mas ninguém se deteve nisso aí, né? Então foi assim um lance, eu não digo de sorte, né, mas de perspicácia, de pesquisa, né, de botar a cabeça para funcionar. E isso a gente consegue num grupo, porque pesquisas genealógicas não se faz sozinho. Não se deve fazer sozinho. Muito bem. Em grupo. A gente precisa fazer mais um intervalo. Põe a foto para nós aí, a foto de hoje. Olha só, que lugar é esse, hein, Diva? Tu sabe. A gente vai para um breve intervalo, volta já já.